João capítulo 9, versículo 2. Procura aí na sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode olhar no seu celular. Não é pecado ler a Bíblia no celular. Se você está na sua casa também, observe aí. João capítulo 9, versículo 2. E eu quero falar com você nessa noite sobre algo muito maravilhoso da palavra de Deus. Aqui nesse texto, meus queridos, o Senhor Jesus, ele estava atendendo a um cego de nascença, uma pessoa que havia nascido cega, e os discípulos fazem ao Senhor Jesus uma pergunta que resume muito das coisas que nós às vezes perguntamos sobre aquilo que acontece na nossa vida. Aliás, os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor Jesus, capítulo 9, versículo 2, e os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Veja, meus irmãos, os discípulos queriam entender o porquê do sofrimento, e o tema desta palavra é: por que as pessoas sofrem? Por que nós sofremos? Qual a causa do sofrimento? Por que muitas vezes nós sofremos? E eu coloquei aqui algumas sugestões, algumas causas para a gente avaliar nessa noite, para a gente refletir, para à luz da palavra o Espírito Santo poder ministrar aos nossos corações nesta noite, para Deus trazer sobre nós uma transformação, um esclarecimento, um renovo nessa noite. Então eu quero colocar para você aqui 6 causas, 6 motivos pelos quais o ser humano sofre, ou 6 causas do sofrimento, coisas que atraem o sofrimento. Quem sabe você está passando por tanto sofrimento, tanta coisa, e não sabe por quê. Quem sabe nessa noite, o Espírito Santo, se você abrir o seu coração, ele pode te esclarecer, te mostrar, e você possa entender por que determinadas coisas acontecem na nossa vida. A primeira causa aqui, os discípulos já citam: quem pecou, este ou seus pais. Veja, a primeira causa do sofrimento humano é o pecado. Desde que Adão pecou, desde que Adão quebrou a orientação divina, o pecado entrou. E quando nós falamos em pecado, temos que entender que são 4 níveis. A Bíblia fala de pecado, de transgressão, de abominação e de iniquidade. Eu vou falar aqui no sentido geral. O pecado, ele nos afasta de Deus. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado cria uma barreira, uma muralha, que nos separa de Deus. Ele separa de Deus, ou impede que nós sejamos abençoados ou alcançados pelo Senhor. Veja que às vezes o pecado pode trazer até consequências espirituais, males, até enfermidades. O Senhor Jesus, quando trouxeram a ele um paralítico, Marcos capítulo 2, ele diz assim, que aqueles 4 homens desceram o paralítico até onde Jesus estava, e Jesus falou para ele assim, versículo 5 do capítulo 2 de Marcos, ele diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Aí o pessoal ficou: mas como assim? Ele não vai falar para o paralítico levantar, ele vai perdoar pecado? O que é isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Aí Jesus, sabendo disso, versículo 9, ele disse assim: que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? E ele disse então: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Por quê? Porque quando os nossos pecados são perdoados, há cura, há restauração, há renovo nas nossas vidas. Então nós precisamos entender isso, que o pecado, ele traz sofrimento para nós. O pecado, ele traz o agir do mal. O pecado, ele atrai pragas e maldições. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 20, diz que o Senhor visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem, mas que faz misericórdia em milhares de gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos.
Então observe, querido, que o pecado, ele faz com que as maldições sobrevenham sobre as nossas vidas. As maldições podem nos alcançar quando pecamos. O pecado abre uma brecha, abre um espaço para que o mal entre na nossa vida. Mas o que nós devemos fazer então para vencer o pecado? A Bíblia diz que nós temos um advogado. Diga comigo, um advogado. Olha, no tribunal de Deus, Satanás é o promotor, é o acusador, mas Jesus é o nosso advogado. É Ele que nos defende. Ele diz a palavra em 1 João capítulo 1, versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo. Vamos aplaudir o Senhor? O Senhor Jesus, escreva aí você que está nos assistindo, é o Senhor Jesus que perdoa os nossos pecados, é Ele que nos dá o poder de sermos libertos do pecado, porque o pecado atrai maldição, o pecado atrai o mal sobre a nossa vida. O que nós devemos fazer então? Ele é o nosso advogado. Nós devemos então nos arrepender, nós devemos confessar. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e abandona alcança misericórdia. Quem quer prosperar aí? Você quer ver um segredo para a pessoa ficar pobre, miserável? Segredo de pobreza é esconder pecado. Pecado escondido. Aqui está dizendo que aquele que esconde, que encobre os seus pecados, nunca vai prosperar. Então o melhor é ser transparente, o melhor é confessar. Agora, como que eu devo fazer para confessar? Confessar para Deus. Se você tem algo que às vezes você não consegue vencer, às vezes você precisa da ajuda de um pastor, de um líder, você precisa abrir o coração para poder superar. Tiago diz isso, Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Às vezes tem coisas que são vícios na nossa vida. Eu pergunto para você, quantas vezes Davi adulterou? Quem conhece a palavra de Deus sabe que o grande rei Davi, ele pisou na bola, mas quantas vezes ele adulterou? Foi uma vez só. Então pode acontecer um acidente de percurso, alguma coisa terrível na vida da pessoa, mas o que Davi fez? Ele se arrependeu, ele chorou, ele clamou, ele se humilhou e ele foi perdoado. Mas quando o pecado vai se repetindo, aí já não é mais só um pecado, é um vício da pessoa naquele pecado. Então precisa de ajuda, de oração. E o que sempre Jesus dizia para as pessoas? Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o pecado abre brechas para o mal agir na nossa vida. O pecado, ele age quando nós damos lugar. Há um ditado que diz assim, que o diabo pode fazer a panela, mas não faz a tampa. Ou às vezes, para refletir mais, o diabo pode preparar o prato, mas você come ou não. Então você tem que ter cuidado com o pecado. O pecado é errar o alvo, é coisas que não agradam a Deus, é coisas que só atraem malefícios para a sua vida. Diz também Gálatas 6, versículos 7 e 8, de Deus ninguém escarnece, tudo que o homem semear, isso ele vai colher, porque o que semeia na sua carne, vai colher da carne corrupção, mas o que semeia no Espírito, vai colher a vida eterna. Irmãos, tudo tem consequências, mas cedo ou mais tarde a gente senta para o banquete das consequências. Por isso que o melhor é fugir do pecado, das coisas erradas, e andar com Deus, porque aí o Senhor nos livra do sofrimento. O Senhor pode agir na nossa vida, Ele pode nos conduzir em Cristo em triunfo nesta terra. Quem quer ser abençoado aí? Então fuja do pecado,